Seja bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser bem interessante porque eu estava numa reunião semana passada com o meu amigo para a gente bater o martelo sobre um novo negócio que a gente está começando. E me veio uma epifania na cabeça assim sobre o tipo de conteúdo que eu consumia antigamente e que eu estou consumindo hoje em dia. Hoje foi uma tarde bem produtiva. E, de novo, eu queria só dividir com vocês uma parte, um momento que eu tô vivendo que é bem interessante, muito interessante mesmo. E é muito legal ver que coisas que você sempre almejou em passar, e não são coisas do tipo, eu sempre quis passar por esse momento porque, sei lá, eu tenho inveja de quem já passou, algo do tipo, não. Coisas que você sempre quis passar pra pensar. Poxa, eu cheguei nesse patamar. Eu alcancei esse nível de sucesso, ou não é nem sucesso, mas eu alcancei esse nível de consciência de conseguir estar no mesmo nível, ou só tentando buscar o nível das outras pessoas que eu sempre quis estar perto. Nossa, eu acho que eu dei uma viajada legal, mas eu espero que tenha dado pra entender alguma coisa. Atualmente eu tô passando por um momento em que eu tô deixando de consumir coisas que eu posso falar e posso dizer que são tipo topo de funil e tô começando a entender coisas e a viver coisas que são mais nichadas, se eu posso falar assim, são mais específicas de cada coisa. O que antes eu devorava esses livros que a galera costuma falar de livros de aeroporto, como Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo. Eu tô deixando de estar nessas leituras mais abrangentes, que todo mundo já leu em algum momento, ou que todo mundo fala que tem que ler, para começar a ler coisas mais específicas e sobre assuntos que eu sempre quis aprender mais e realmente tá envolto ali, tá no momento, tá no lugar que aquilo é ensinado. E isso também vem com muitas outros sacrifícios, né? Agora são 9h40 da noite e eu acabei de sentar aqui no PC, eu tava lá na sala, reunião com meu mano Arthur, que deve ter passado aí no vídeo. Eu ainda tenho mais coisa pra fazer e provavelmente eu vou ficar aqui até tudo isso acabar. Então, de verdade, é aquilo que eu comentei no vídeo passado. Chega num ponto em que trabalhar muito deixa de ser algo que você quer ser disciplinado para conseguir e só vira uma consequência daquilo que você faz. E eu queria muito falar sobre isso aqui no canal, porque eu sei que, assim como eu, muitas pessoas estão numa posição parecida com a minha, ou estão numa posição parecida com a minha alguns anos atrás. Então, eu queria muito que alguém chegasse para mim e falasse esse tipo de coisa e me alertasse sobre esse tipo de coisa. Você só entende depois que você já está um pouco mais avançado, seja no que você for fazer. Você não precisa ler todos os livros que todo mundo lê. Você não precisa ler aquela listinha básica do desenvolvimento pessoal que todo mundo lê. Eu já li a grande maioria daqueles livros e eu posso te dizer exatamente que menos da metade, bem poucos, acho que dá pra contar na mão, somaram em alguma coisa de verdade na minha vida. Por que essa reunião que eu comentei antes foi tão importante? Porque enquanto eu estava debatendo com meu amigo os problemas que a gente ia ter, eu não posso entrar agora em detalhes sobre o que é a nossa empresa e como ela funciona, mas imagine que o nosso ramo é servir e trabalhar com outras empresas. Então, quando você para e passa daquele primeiro nível de temos uma ideia, para começar a estruturar a ideia, para criar o seu produto ou a sua agência, o seu funcionamento, para ir para campo e realmente começar a agir, aí é que os verdadeiros problemas começam a aparecer. E nenhum dos livros que eu li sobre esse tipo de desenvolvimento me ensinou nada para chegar nesse patamar. Você vê que os problemas que você tem que resolver, as etapas que você está passando, tudo que você vai ter que começar a prestar atenção, não foi citada nos livros antes. Então, eu até separei alguns aqui que são clichê, como Quem Pensa Enriquece, A Sutil Arte de Ligar o F e esse tipo de coisa. Esses livros somaram de alguma forma sim na minha vida. Eu não estou falando que esses livros são ruins, são perda de tempo e que você não deveria ler. Mas existe uma enorme diferença de quando a gente lê alguma coisa só para o fato de ler, só para adicionar lá na sua listinha de livros ou na sua estante, e quando você lê algo que você precisa aplicar. Quando você lê algo e isso se muta em ação, quando você realmente faz aquilo que você está lendo.
Essa é a melhor forma de aprender alguma coisa e para mim é o jeito certo de ler um livro. É claro que todo mundo tem que começar de algum lugar e quando você começar de algum lugar você não tem nada para fazer. Imagina que hoje você quer começar a se desenvolver mais e ter uma cabeça mais aberta para esse tipo de coisa, só que você não tem empresa, você não tem produto, você não tem marca pessoal, você não trabalha com nada disso, você só quer se melhorar de algum jeito. Então é claro que ir para um livro específico sobre branding, sobre tratamento de squad, sobre análise de KPI, não vai te ajudar em nada. Ao contrário, só vai te deixar mais cansado do que você já está vivendo e não vai somar em nada no final. É muito bom quando você está numa situação inicial dessa, sentar e ler um Napoleon Hill, uma coisa desse tipo, bem introdutória mesmo. Só que a minha mensagem com esse vídeo é que você deve quebrar essa introdução. Porque muita gente lê esse tipo de livro e fica viciado em ler pela motivação. E não tem quem diga o contrário, eu acredito muito nisso, que a melhor motivação vem quando ela se transforma em uma ação, quando você sai do mundo das ideias para realmente fazer alguma coisa. E eu não podia dizer só o que eu acho sem citar algo para você fazer. E meu irmão, esse livro daqui é aquela dose de motivação de verdade. Eu não conseguia ler sem ficar me tremendo para ir para academia, treinar ou esse tipo de coisa. David Goggins, Nada Pode Me Ferir, recomendo muita leitura. Então, livros como esses que você está lendo, você está se coçando para anotar, para fazer alguma coisa, para sair de casa e começar algo novo, isso é que é a verdadeira motivação. Esses são os livros que você deve ir atrás. Então, fazendo um paralelo, eu, por exemplo, já li vários livros do Napoleon Hill e eles mudaram alguns pensamentos, algumas visões minhas, mas eu não lembro de ter acabado um capítulo do Napoleon Hill e ter feito, meu Deus, vou pegar o PC agora que eu preciso introduzir isso no meu dia a dia, na hora, minhas tarefas vão mudar a partir de hoje, porque ele está dizendo que quem pensa enriquece. Se você quer se melhorar fisicamente ou até socialmente, começar a ler Napoleon Hill vai te mostrar o que é estar conectado com as pessoas certas, o que é a disciplina, o que é a autoridade que você pode criar, esse tipo de coisa que está bem no nível básico, que seria o topo do funil. Mas quando você quer se especializar em uma coisa específica, por exemplo, se você está afim de começar a ler mais sobre filosofia, a porta de entrada sobre filosofia pode ser o nosso querido Mark Manson. Mas depois disso, depois que você acabou de ler ele e você tem vontade de mais, eu quero aprender mais, não pega outro livro de desenvolvimento pessoal, mano. Se você curtiu filosofia, se você acha que, como o Mark Manson fez, a minha parte favorita do livro, a reflexão dele sobre a morte, o como a gente leva em consideração a morte e como pensar sobre a morte vai mudar suas atitudes de hoje. Se você quer saber mais sobre isso, leia outras coisas. Aqui, ó, outro querido, A Consolação da Filosofia, Boécio. Isso aqui é um exemplar em inglês que eu recebi do próprio meu amigo que a gente tá abrindo a empresa juntos. Muito obrigado. Mas esse tipo de livro mais rebuscado, em que o autor é autoridade no que ele tá falando, como no caso de Boécio da Filosofia, vai te levar para onde você quer chegar. E vai te tirar daquela barreira do começo. Uma coisa que eu tô vivendo muito agora é isso. Eu sempre quis tá agindo e tá presente no ramo empresarial de alguma forma. Eu sempre quis abrir meu negócio e ter uma empresa de qualquer que fosse o gênero. Agora que a ideia tá começando a se formar, que a gente tá começando a passar dos primeiros processos, começando a criar aquilo que vai ser o esqueleto da nossa empresa, eu tô começando a ver que as necessidades e o que você precisa entender para estar no ramo empresarial, por exemplo, é muito diferente do que quem pensa enriquece. Então eu estou precisando ler livros sobre indústrias, livros sobre negócios, livros sobre administração de pessoas, livros sobre administração de processos. Todo esse tipo de coisa que eu nunca imaginei que existia e que isso para mim não ia estar lá na conta. Quando você lê um livro de porta de entrada como esses, você só pensa o seguinte, eu quero melhorar, eu quero ser rico, eu quero ter uma vida melhor, então eu vou pensar que isso vai chegar. Ok, eles te dão uma porta de entrada, mas eles não te ensinam como fazer, como chegar lá e o que você deve fazer para chegar lá. Então a minha dica é a seguinte: escolhe algo que você curta, algo que você realmente, nitidamente, assim, sem mentir, você tem interesse em saber mais. Como no caso, vamos citar o caso da filosofia. Você leu o Mark Manson e você gostou da reflexão sobre como você precisa começar a ligar menos para o que as outras pessoas pensam e só tacar o foda-se e começar a viver sua vida. Ótimo. Você vai ver filósofos, até na própria Bíblia, documentos antiguíssimos falando sobre isso.
Mark Mason não é um deus da sua geração. Ele só está repetindo algo que foi ensinado várias e várias vezes de uma forma mais enxuta, de uma forma mais bonitinha que a geração Z adora. Então, para que você entenda bem sobre isso, pega aquilo que você quer muito entender, pesquisa os autores que ninguém fala, os autores que todo mundo evita porque a linguagem é muito difícil, os livros que ninguém comenta porque já saíram da modinha há 50 anos atrás. E não acha que isso vai estar... que passou do seu tempo, que tem prazo de validade. Irmão, todo erro, toda dúvida já existiu antes. Se você quer consertar qualquer coisa, é muito improvável que essa coisa que você quer aprender, que você quer consertar, seja totalmente nova. Ninguém nunca tenha passado por isso ou falado sobre isso. Então pesquisa o que você quer aprender. Pesquisa quem vai te ensinar e depois que você aprender dessa pessoa, você vai entender como você vai chegar lá. Minha mensagem principal nesse vídeo é sobre o nível de consciência. Se você nunca ouviu falar, as pessoas têm níveis de consciências diferentes. Quando eu sento para conversar com a minha namorada sobre moda, o meu nível de consciência é muito diferente do dela. Eu entendo a moda básica ali dos anos 2000, adoro o street e esse tipo de coisa, enquanto ela já entende o tipo de modelo que vai ser apresentado na Fashion Week de não sei aonde. Então, isso são níveis de consciência, o quanto você está aprofundado naquele assunto. Minha proposta é que hoje, depois de sair desse vídeo, porque se você assistir esse vídeo e nenhuma ação for tomada, eu vou ser o próximo Napoleão Hill que você leu, eu vou ser o próximo Mark Mason que você leu uma frase e achou massa. Você vai ver o conteúdo, você vai achar legal e não vai produzir nada, não vai se movimentar para nada. Então, depois que você assistir esse vídeo, procura o que você quer aprender. Procura com quem você vai aprender. Daí você já vai estar quebrando o seu nível de barreira de consciência. Você já vai estar aumentando o seu nível de consciência totalmente, só de fazer isso. Depois que você aprende os processos de o que fazer para chegar onde você quer, aí, meu amigo, o seu nível de consciência já está na beira das pessoas que conseguiram chegar onde você quer. A diferença é só que elas já fizeram, então lá, e você vai começar a fazer agora. E é isso, esse vídeo foi de uma forma mais diferente, mas eu queria ter esse papo porque é algo que está acontecendo comigo agora. E é muito doido você vivenciar coisas que há anos atrás você achar que você nunca ia passar por isso, e hoje você está passando e você ter a oportunidade de falar aqui, de poder pegar a câmera e falar. Como eu comentei antes, eu espero que isso sirva de alguma ajuda, tanto para alguém que está na mesma posição que eu enquanto eu estou falando agora, quanto para alguém que estava na mesma posição que eu há 6 meses atrás. Se eu puder somar de alguma forma, meu trabalho aqui já vai estar feito. Agora são 4h14 e eu preciso continuar o trabalho que eu estou fazendo aqui. Então, a gente se vê na próxima. Valeu!